Amém? Estão me escutando? Certo? Abram a Bíblia de vocês. Vou brincar aqui no livro dos Coríntianos. Carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu andei pensando num título para essa mensagem e pensei no título Lições Carismáticas, mas não carismático, porque no cotidiano que a gente usa, né, carismático é uma pessoa que atrai as pessoas pela carisma, pela simpatia, pelas habilidades. Aqui, carismático, no sentido bíblico, é diferente. É uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Então, eu pensei nesse título, Lições Carismáticas, baseado em 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? Todos acharam? Vamos ler todo o texto, que eu pretendo... Os 5 pontos da mensagem são em todos os versículos de 1 Coríntios 12. Amém? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Algumas traduções está anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito. Percebam como Paulo vai repetindo, pelo mesmo Espírito, algumas vezes, que ele quer ensinar uma verdade aqui. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, de novo Paulo vai falar, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus expôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar,
os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? Paulo ele pregou em Corinto em sua segunda viagem missionária. Em Atos, capítulo 18, então, depois que Paulo ele pregou em cidades como Tessalônica, cidades como Atenas, ele passou então a se dedicar o seu ministério na cidade de Corinto. E Corinto era uma cidade que naquela época, na época de Paulo, ela tinha uma má fama na época. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, era uma cidade que tinha pessoas de diversas culturas. Tinham judeus, alguns judeus ali, desde a época ali que eles foram expulsos da Babilônia, muitos não regressaram e começaram a peregrinar de um local para o outro ali, pelo mundo romano depois. Tinha pessoas, tinha gregos, tinha romanos, tinha árabes, tinha tudo ali, pessoas das mais diferentes culturas. Mas, embora fosse como cosmopolita, era uma cidade que tinha uma idolatria muito forte. E o templo principal daquela cidade era dedicada à deusa Afrodite. E o culto principal para aquela deusa era uma prostituição cultual. Por causa disso que entra aquele contexto, né, do véu, por exemplo, até estava conversando com o Léo hoje, da contexto que o véu, quando a Bíblia fala aqui em Corinto, é porque a prostituição lá era tão grande, e era uma prostituição para adorar a deusa Afrodite, que as mulheres raspavam a cabeça, e daí tinham que usar o véu depois para não serem constrangidas na época, né? Então era uma cidade assim que era muito mal afamada. E lá tinha todo tipo, né, nessa adoração, de porneia. Porneia que é a palavra que dá origem para a pornografia, que é a palavra genérica, né, para imoralidade sexual no Novo Testamento. Então ali tinha de tudo em Corinto. Havia até uma expressão na época que era corintianizar, tem nada a ver com o time, tá? Corintianizar ou corintizar, que na época era sinônimo de perverter alguém, por exemplo, sexualmente. Então muitas dessas pessoas que eram envolvidas nessas práticas, né, de diversos estratos sociais, então ricos, escravos, pessoas cultas, incultas, judeus, essas pessoas acabaram se convertendo. E conforme elas foram se convertendo, eles começaram a trazer muitos problemas da antiga vida deles, a vida antes de aceitar Cristo. Tinha uma tensão ali entre a antiga vida deles e a nova vida deles em Cristo, porque eles tinham algumas confusões ainda em suas mentes, por causa do paganismo que eles tinham, que eles praticavam antes de conhecerem a Cristo. E um desses problemas que eles enfrentavam foi com respeito aos dons espirituais. Paulo, ele escreveu essa carta, ele já havia escrito uma carta antes, não se sabe o que aconteceu com essa carta, alguns chamam de carta anterior, porque Paulo, em 1 Coríntios, ele fala que ele escreveu uma carta, mas continuou tendo problemas naquela igreja, e Paulo teve que escrever uma outra carta tratando de vários assuntos. E um desses assuntos era a respeito dos dons espirituais.